Fala pessoal, quinta-feira estamos aqui, né, com o nosso segundo encontro semanal e hoje nós temos aí um membro da comunidade masculina. Depois de receber tantas mulheres importantes aqui no nosso programa, hoje nós vamos bater um papo com um jornalista e escritor. Daqui a pouco vocês vão saber quem é. Mas antes, aqueles recadinhos, né, que a gente precisa deixar para vocês aí. Lembrando de agradecer a .br Comunicação, que tem todas, né, essa estrutura para realizar os podcasts para vocês, todo o conteúdo aqui do canal Cidades em Cena. Se você quer fazer vídeos de casamentos, aniversários de 15 anos, bodas de ouro, prata, vídeos institucionais, comerciais, para redes sociais, a .br Comunicação está aqui para atender vocês em tudo que vocês procuram. Agradecer o meu grande amigo Adailton, lá da Tech Shop, né? Lembrando que lá você encontra tudo que é produtos em produtos de informática e papelaria, e inclusive material escolar para você, né? Para sua empresa, para o seu dia a dia. E lembrando que lá também você encontra, né, manutenção em PCs, notebooks, tablets, celulares, né, sempre com profissionais muito bem preparados para executar o serviço da forma correta. Agradecer ao restaurante Gastrobequê, que, né, tem aí, que sempre nos atende muito bem, né, aqui durante a semana, com aquela comida gostosa todo dia, né, aquela comida fresquinha, diferente de muito restaurante aí, que é aquela, né? Então, mandar um abraço para a Bel, para o Alexandre, para o Jean, para a Cíntia, para o Gustavo, toda a equipe de lá do Gastrobequê, e também mandar um abraço para os nossos amigos do Estação Carandaí. Se você estiver na estrada sentido BH ou sentido Rio, passando por Carandaí, dá uma paradinha no Estação Carandaí, fazer aquele pit stop, né, aquela paradinha para recuperar as energias, tomar aquele cafezinho fresquinho, aquele pãozinho de queijo que está saindo do forno, e também você vai encontrar salgados, sanduíches, dependendo da hora que você passar lá, também vai ter almoço. Então, o Estação Carandaí é o seu local de pit stop para você fazer uma viagem sempre segura e tranquila até o seu destino. E se você quiser o seu empreendimento anunciado aqui conosco, é só entrar em contato com a .br Comunicação e pedir para eles as informações para vocês estarem anunciando aqui com a gente, né? @ pbrcom23, mas não preocupem em anotar não, tá na descrição do vídeo, todas as informações dos nossos parceiros, da .br Comunicação, do canal Cidades em Cena, tá tudo aqui na descrição. É só, depois que vocês assistirem o episódio do podcast, vocês vão lá e acham todas as informações. E agora, chega de conversa fiada e vamos conversar com ele, o nosso convidado de hoje, ele que é jornalista, escritor barbacenense, que está lançando aqui, Eu e Eles Antes do Apocalipse. Nós vamos saber um pouco mais sobre essa obra literária e sobre a carreira do nosso convidado, o senhor Ricardo Salim. Ricardo, seja muito bem-vindo. Silvio, muito obrigado. É um prazer estar aqui com você, conversando com as pessoas que nos assistem aqui. É uma oportunidade que a gente tem de falar um pouco mais sobre o livro que foi lançado agora no mês de março. O Ricardo, e agora me conta um pouco do Ricardo. O Ricardo, ele é aqui de Barbacena mesmo? De onde que ele é? Bom, nascer mesmo, eu nasci em Rio Espera. Mas com poucos meses, a minha família já veio para Barbacena e desde então eu moro aqui. Tive algum período que eu morei em Belo Horizonte, um período que eu morei em Juiz de Fora, mas a maior parte do meu tempo realmente aqui em Barbacena. Ah, legal. E, Ricardo, e como que a comunicação
né? Hoje tem que falar de comunicação de uma forma ampla, né? Não só mais ali nichada para o lado do jornalismo, nem nada. Mas como que nasceu, foi despertado, né, em você esse amor pela comunicação? Olha, Silvio, é até uma história assim, comum demais, como a de tantos outros, né? A gente vai pelo gosto, vai pelo prazer de fazer alguma coisa que a gente gosta, é claro. E por conta disso, acabei me envolvendo como locutor de rádio na década de 1980 ainda, um pouquinho aqui na Rádio Sucesso, um pouquinho na Rádio Carijosa em Lafayette, depois na Rádio Fama em Carandaí. E assim eu fui passando, depois nos últimos tempos fiquei mais 18 anos na Rádio Sucesso. Além disso, algumas crônicas que eu escrevia já para o jornal Cidade de Barbacena, algumas outras coisas que eu andei ajudando. Na década de 1990, o Jornal da Cidade, eu trabalhei nele durante um bom tempo. Então, foi uma ligação vinda, né, uma atrás da outra, e fui aprendendo muito. Eu tive bons professores, gente como Cristóvão Abranches, que me ensinou muita coisa, Rogério Barbosa. São pessoas que passaram na minha vida e que de alguma forma deixaram algumas marcas por conta do conteúdo que eles, né, agregaram à minha história. Então, esse tempo, né, não posso deixar de lembrar do Antônio Marcos também, com quem eu trabalhei na Rádio Sucesso, que foi uma época muito boa, um aprendizado muito grande. E nesse período todo, né, desde quando eu comecei lá ainda, na década de 1980 até agora, sempre escrevendo algumas coisas. Então, chega nesse ponto agora, né, beirando os 60 anos e já caminhando para, né, reduzir um pouco essa carga de trabalho. E, Ricardo, e assim, hoje você, né, tá à frente aí do portal Barbacena Online, né? E como que o portal, quando e como surge a ideia do portal? Olha, nós precisamos entender um pouquinho a história da internet, então. Em 1995, começou a internet no Brasil, começaram a aparecer os portais como o UOL, o UOL e vários outros que foram começando ali naquela época, mais ou menos nessa data. E eu acho que em 1995 chegou a internet em Barbacena, ou um pouquinho depois, 97. Eu até tenho um artigo que eu publiquei no Anuário da Academia de Letras de 2023 sobre as mídias eletrônicas aqui em Barbacena, mais para poder deixar registrado. Mas, enfim, no ano de 2000, 2001, na verdade, eu percebi que Barbacena não tinha algo que estivesse disponível na internet para todo mundo e que precisasse ser feito. Então, eu olhei aquilo e falei assim, já que ninguém fez, então eu posso fazer. E tive, então, a ideia, o trabalho de desenvolver e criar o Barbacena Online. Então, ele foi lançado oficialmente no dia 1º de setembro de 2001. Nós estamos aí com 23 anos já de coisa, é o mais antigo, um dos mais acessados. E esse trabalho que a gente desenvolveu a partir de então fez com que não fosse só uma página na internet. Eu acabei dando uma conotação de que seria um complexo de mídia eletrônica, porque você tem outras coisas dentro, né, do Barbacena Online. Ele, além da própria página, do portal, de alguma forma, você encontra conteúdo no YouTube, encontra conteúdo no Instagram, conteúdo no Facebook. A gente tem uma web rádio também para poder atender, né, as pessoas que procuram algum tipo de música para poder ouvir enquanto está mexendo no computador, mexendo no próprio celular. E recentemente também a gente veio com mais uma inovação dentro do portal, dentro do Barbacena Online, dentro do complexo de mídia, que é uma editora, para poder exatamente fomentar a literatura aqui na cidade de Barbacena. Esse foi o principal objetivo nessa última empreitada nossa em relação ao Barbacena Online. E hoje, assim,
E como que é composta hoje a equipe do Barbacena Online? Assim? Olha, nós temos os redatores, né? São as pessoas que atuam na área de redação, tem a parte administrativa, normal, não tem nada de diferente, a gente não tem, né? Não existe coelho na cartola de coisa, não. É bem normal, bem comum, de forma que a gente consiga funcionar, sabe? Mais nesse sentido mesmo. E um detalhe que é interessante comentar é que a gente não tem mais a sede, nós optamos por todo o trabalho ser online, ou seja, você faz de onde você quiser. Do celular mesmo, a gente pode entrar aqui e postar uma notícia, posso escrever alguma coisa, posso colocar alguma coisa, até para poder agilizar um pouco mais o trabalho que a gente desenvolve. Ah, legal. Então basicamente é virtual, 100% virtual hoje, né? Porque eu acho que é muito melhor você ter a pessoa que está ali trabalhando com você, ela pode estar em casa, tranquila, às vezes ajudando a olhar a avó, fazendo qualquer outra coisa, né? Mesmo em casa. Opa, apareceu alguma coisa, dá uma olhadinha no celular, no instantinho você consegue escrever uma notícia, consegue postar uma notícia, por conta de todo o mecanismo que a gente tem para poder facilitar o trabalho da equipe. É mesmo porque também, né, hoje tem essa facilidade de tudo está descentralizado, está tudo na nuvem, né? Na grande... Na web propriamente dito, né? Então, assim, você pode acessar, você pode, por exemplo, entrar em contato com uma fonte, você recebe uma informação, tem como você procurar uma fonte, tudo na ponta do dedo, literalmente, né? Então, essa descentralização atua em favor da notícia, né? Porque hoje a notícia não pode esperar, né? A gente tem uma rede interessante de trabalho, uma forma de trabalho em que nós todos estamos conectados. Então isso facilita muito, porque tem sempre a chance de estar com mais disponibilidade, com mais para coletar alguma informação, para confirmar alguma coisa, né? Porque eu acho que a gente também tem um cuidado muito grande nesses 23 anos de Barbacena Online, que a credibilidade faz uma diferença muito grande. Que a credibilidade vem de você confirmar uma fonte, de você, né, ter certeza de que aquilo aconteceu antes de sair postando, porque depois que você coloca na internet, posta, né? Acabou, aí não é mais seu, é de quem está lendo. Então é preciso que você tenha esse trabalho de preocupação com o que você está fazendo. E, Ricardo, é igual, por exemplo, você está há 23 anos, né? O portal está há 23 anos online. E assim, a gente pode. E é uma pergunta válida. Como que você vê a transformação, né, da tecnologia, né, de 23 anos atrás para hoje, para a execução do nosso trabalho, assim? Olha, melhorou muito, né? Porque quando a gente acessava a internet, era a internet de escada. Tinha aquele barulhinho tradicional, tinha você ficar esperando um tempão para poder acessar. E depois você clicava para ver, por exemplo, a página do Jornal do Brasil e ficava 20 minutos. Dava tempo de você ir ao banheiro, tomar um café, para comer carregar, alguma coisa, né, a página. E aí a página carregava. Aí você lia aquela notícia, clicava de novo. Queria ler mais uma, bom, dá para você ir de novo fazer qualquer outra coisa, porque demorava demais da conta. Hoje em dia, a velocidade da internet de forma geral, né, isso ajudou muito. E de todas as formas, não é só na mídia de forma geral, mas as empresas utilizam a rede, né, de internet para transmitir pedido de alguma coisa, para você comprar, para você pagar. Haja vista, por exemplo, olha que coisa melhor que você pode ter no mundo. Você tem o seu banco dentro do seu celular. Você compra, paga, você usa o seu cartão de crédito com o seu celular. Então, tudo isso, toda essa melhoria, né, que a gente percebe na velocidade da informação, na velocidade das coisas, ajuda a gente demais. Por conta dessas melhorias, é que eu acredito que a evolução do mundo, de forma geral, avançou muito nos últimos tempos, né?
Porque assim, hoje, assim, hoje tem muita essa preocupação. Como que você vê hoje essa preocupação com as chamadas fake news, assim? Olha, Silvio, é muito difícil falar de fake news. O que me preocupa muito hoje são os golpes que acontecem na internet. Muitas vezes as pessoas recebem mensagem: olha, fulano tá muito doente, precisa de dinheiro para poder coisa, faz um Pix, qualquer quantia pode ajudar. Então, eu tenho muito receio disso, sabe? Porque, assim, né, picareta tem um monte. E você vê essas coisas acontecendo, às vezes o sujeito utiliza uma foto que até te deixa, né, bastante preocupado. Nossa, mas será que existe alguém nesse estado de miserabilidade tão grande? Mas quando você vai ver, o cara é mó bandido mesmo, tá utilizando as redes sociais muito mais para poder avacalhar, né, e se apropriar do dinheiro de outra pessoa nesse formato. Outra coisa que me preocupa muito também, mas muito mesmo, é a questão, por exemplo, do pessoal conseguir clonar o celular, conseguir, às vezes você recebe uma mensagem: oi, está tudo bem? Você tem um tempinho? Pronto, você pode saber, já vai pedir dinheiro, vai falar que está isso, que está não sei mais aonde. Então isso é ruim também. Outra coisa que preocupa muito também, Silvio, aqueles trotes, né, que o pessoal clona o telefone e liga, fala que a pessoa foi sequestrada, que aconteceu isso, que põe uma pessoa chorando do outro lado, aquela confusão toda, ou liga no número e fala: olha, fulano sofreu um acidente aqui e tal coisa. Então, é muito interessante, porque a gente fala da evolução dos meios de comunicação, a evolução de todas as formas de comunicação entre as pessoas, mas com isso surgem também as pessoas que querem se aproveitar dessas situações, né? Então, isso é uma coisa que é preciso se preocupar, e mais do que se preocupar com isso, é preciso que nós, enquanto cidadãos, tenhamos leis suficientes para poder respaldar esses casos, né? Então, conseguir descobrir quem é que fez a chamada e coisa, isso tudo está ainda numa fase muito precária, eu diria, né? A evolução da internet, a evolução do meio de comunicação não acompanhou essa possibilidade dos bandidos, das pessoas que fazem esses fakes com a intenção de se valorizar ou de se, né, de alguma forma obter algum lucro escuso. Mas paciência, né, meu irmão? Tem que ter tempo para que as coisas possam se adequar nesse sentido também. Ricardo, e isso é uma outra coisa assim, que tem chamado muita atenção nos últimos tempos, é o emprego das IAs, né, das inteligências artificiais aí. Como que você vê isso no cenário ligado ao jornalismo? Olha, nada nunca vai superar a inteligência humana. É preciso que tenha noção disso. A inteligência artificial, ela pode de alguma forma fazer um texto melhor, ela pode fazer alguma coisa que seja melhor, mas nunca vai substituir o jornalista, vai substituir a pessoa que está redigindo. Por que que não? Porque, olha bem, quando você escreve alguma coisa, por mais que você faça a redação de forma retilínea, de forma a não se envolver com os fatos, é uma pessoa que está pensando, é uma pessoa que apura os fatos, é uma pessoa que busca a informação. E não algo que se encontra de qualquer jeito em qualquer lugar. Porque a inteligência artificial busca tudo em qualquer lugar. Então pode ser que a inteligência artificial busque um caminho diferente daquele que o ser humano conseguiria fazer para levar realmente uma informação coesa, uma informação que seja, né, dentro daquilo que realmente se busca quando você lê uma notícia. É bem diferente de você utilizar, por exemplo, a inteligência artificial para outras coisas. E eu vou te dar um exemplo, Silvio, porque olha só, eu sou professor também, né, ainda que licenciado, mas sou um professor de faculdade, no curso de Direito. Então, você vê, né, um estudante
ao invés de produzir um artigo, de produzir um texto, de produzir uma resposta, né, a um questionamento feito pelo professor, se ele utiliza a inteligência artificial, o que ele ganhou com isso? Nada. Então, meu amigo, para que serve? Sabe? Na verdade, deixando com que a pessoa, o estudante, pense. E se ele atrofiar o seu pensamento, o que vai acontecer no futuro? Você vai fazer uma petição para o juiz, você vai pegar a inteligência artificial e falar assim, o caso é esse, e o que a gente vai pedir no final? Quem vai te responder é a inteligência artificial? Será que nós vamos chegar a esse ponto, né, enquanto ser humano, de deixar que façam por nós o que nós devemos fazer? E mais ainda, né, a preocupação é atrofiar. Olha só o seu pensamento, como é que fica nessa história? Então... porque assim, a gente vê aí que até recentemente teve um problema com a questão do uso da IA, me parece com alguma notícia relacionada ao Cristiano Ronaldo, alguma coisa assim, foi até fora do Brasil. Aliás, me parece que foi num jornal famoso lá da Inglaterra. Você viu o Papa, né, antes de estar um pouco adoentado, eles fizeram fake news com o Papa, utilizando a inteligência artificial. Sabe? Para quê? Por quê? Assim, será que a gente precisa disso? Será que a inteligência do ser humano, será que o ser humano não tem capacidade de fazer coisa melhor do que isso, não? E olha bem, não sou contra a inteligência artificial, não é isso. Eu estou dizendo que ela tem que ser usada para o bem e não ser utilizada para uma coisa que vai denegrir alguém ou que vai fazer, né? E volta lá no fake news que você comentou mais cedo, mas é mais ou menos nesse contexto. E quais, assim, hoje, de quando você começou para hoje, os desafios da profissão, eles mudaram, ficou mais fácil ou dificultou alguma coisa? Você consegue ver ter essa percepção da mudança de perfil da busca pela informação? Olha, aí nesse aspecto, a busca pela informação ela ficou melhor. Nesse aspecto, não tenha dúvida, porque você tem várias formas de comunicação que te levam a confirmar, a ter certeza de que foi ou não foi alguma coisa nesse sentido. Então, nesse aspecto, não há dúvida nenhuma que houve uma melhora, né? Nós podemos acreditar tudo isso à velocidade não só da informação, mas principalmente a velocidade com que nós progredimos no contexto de forma geral. Entendi. E em termos assim, em termos da busca, realmente, né? Hoje você tem na palma da mão acesso à informação do mundo inteiro. Você consegue conversar com pessoas que estão literalmente do outro lado do mundo, com apenas ali um clique, né? Então, assim, como que você imagina, assim, você tem alguma perspectiva para a questão de futuro, assim, para onde a gente está caminhando nessa questão? Eu queria uma coisa que acontecesse, assim, a gente pudesse teletransportar, mas eu acho que eu não vou viver o suficiente para ver isso acontecer. Teletransporte é uma coisa bem interessante. Eu acho que eu nunca vou chegar a esse ponto, mas eu queria ver, eu acho que seria legal, mas tudo bem. Já falei porque eu assisti o Túnel do Tempo lá quando eu era pequenininho e achava aquela série muito bacana. Mas, brincadeira à parte, né, a gente... imagina mais evolução, mais coisas, mas não dá para pensar o que eles vão inventar mais, né? Porque assim, a gente já está andando no terreno da ficção científica já há algum tempo, né? Porque assim, há 10 anos atrás, para você fazer imagens aéreas, você tinha que alugar um helicóptero, né, que é caríssimo, era tudo. Hoje você tem drone que até faz entrega de lanche, né? E de droga também. Tá vendo como é que as coisas são usadas para o bem, mas às vezes são usadas para o mal também. Para o mal também.
E assim, é bom, é um prazer para a nossa geração, né? Que nós somos uma geração pré-90, né? Para a nossa geração ver tudo isso, né? A gente, igual você falou, infelizmente o teletransporte a gente não vai ver. Mas dizem que na China o estudo do deslocamento de matéria através do tempo e espaço tá bem adiantado, né? Pois é, mas eu não sei se eu vou chegar a ver isso não. Mas eu já me dou por satisfeito, por exemplo, olha, essa semana eu consegui, né, por intermédio dessa forma de comunicação, eu dei uma entrevista para uma rádio no Rio Grande do Sul. Achei muito interessante, né? Claro que eu já conhecia o método, conhecia tudo, mas achei legal de poder falar um pouco do meu livro, por exemplo, lá para leitores, para pessoas, ouvintes da rádio, que é do sistema da RBS, para eles saberem um pouco mais sobre a minha forma de escrever, a minha literatura. E o que eu achei legal, Silvio, é porque o pessoal interagiu. Então, teve gente que entrou no WhatsApp da rádio lá e me fez pergunta. Você vê, eu estou respondendo a pergunta para alguém que está lá no Rio Grande do Sul. Depois, essa semana também, né, e eu achei mais interessante, eu gravei uma outra entrevista também para o pessoal da Universidade Federal de Minas Gerais, a Rádio Educadora de lá. E, mais uma vez, a gente percebe a evolução das coisas, como é que isso vai crescendo, aumentando, melhorando, para que você possa ter situações como essa, né, de você conversar com outras pessoas de forma longe, né? Antigamente você tinha o tal do telefone com DDD que ficava às vezes esperando, né? Eu lembro na fazenda dos meus tios lá em Rispera, e você, para poder ligar e falar na fazenda, você tinha que ligar para uma telefonista, e essa telefonista te deixava plantado esperando horas às vezes depois foi melhorando, ficou até um pouco mais rápido, às vezes você esperava horas até que ela completasse a ligação para falar lá na fazenda. Olha assim, né? Hoje você passa a mão no telefone, eu mando uma mensagem para o meu primo, ele me responde em 2 minutos, ou talvez nem isso. Tem gente que não gosta de responder muito rápido, não, né? Tem uns que. Tem até uma figurinha, se eu soubesse que fosse demorar, eu tinha mandado uma carta, né? Aliás, um hábito que, né, se perdeu aí com a tecnologia. É engraçado, mas quando eu fiz o lançamento do livro, no dia 22, eu recebi uma carta. Que legal. É uma sensação boa, assim, né? E de uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, sabe? Assim, uma menina estudante da faculdade de medicina, uma gracinha de pessoa, também é escritora. E ela me disse, um dia você comentou comigo que não recebe cartas, então eu trouxe uma carta para você hoje. Poxa, que bacana demais, né? E você estava falando, a gente estava falando aí, né, sobre a questão dessas evoluções assim, que estão acontecendo, a questão de telefone e tudo. Quando o canal surgiu, né, que ele se chamava lá no começo Mais Carandaí e tudo, ele já tinha a proposta de ficar na bolha ali de Carandaí para contar o cotidiano do carandaense, o nosso, né, ali. E logo em seguida, só que quis o destino que logo em seguida viesse aquele período pandêmico. E assim, através de rede social, eu localizei uma moradora de Lafayette que mora em Roma, e a gente marcou uma entrevista, né? Ela contou, como se diz, o que ela estava vivendo lá em loco, né? Porque para a gente comparar meio que com as notícias que chegavam aqui para a gente, né? Mas assim, tudo isso tipo assim, eu falei com ela em Roma, de dentro do meu quarto, né? Então, assim, do meu quarto não, do meu escritório, mas assim, dentro da sua casa, dentro da minha casa, né? Uma coisa que assim, até pouco tempo ela tinha que ser da forma que você falou, fazer uma ligação para uma central telefônica para fazer a ligação
Sou velho, né? Para lembrar da telefonista. Não, mas eu também. Não, mas assim, nós somos de uma geração que tem que lembrar, porque eu tô com 43 anos e lembro. Aqui em Barbacena nós tínhamos a antiga Telemig, né? O prédio da antiga Telemig, onde que ficavam as telefonistas e tudo. E assim, apesar da época ser de uma tecnologia escassa, foi uma época gostosa de se viver, né? Mais glamourosa, diria assim, né? O tempo passa. Mas também a gente tem que viver o novo também. Valeu, foi bom, valeu. E, ô Ricardo, aí o tempo passa, né? O Ricardo começa a ver. E aí de onde vem o amor pela literatura? Bom, aí vou voltar de novo lá na década de 1980. O primeiro livro que eu escrevi, eu tinha 16 anos. Já são quantos livros escritos? São 3. São 3. Eu vou contar a historinha dos 3 de forma rápida. Então, tá. Mas lá em 1982, eu fiz um livro de poesia, tá? Como se faz um poeta, esse livro. Pela idade, por tudo, foi uma grande experiência, foi muito interessante. Mas, enfim, depois desse livro, eu me distanciei um pouco da literatura para escrever, mas continuei lendo muito. Continuei muito ávido em buscar leitura, buscar informações, buscar as coisas. A partir de então, quando eu tive a oportunidade, eu escrevi crônicas para publicar em alguns jornais, para algumas coisas. Na escola mesmo, ainda no colégio estadual, também, né, no jornal da escola, eu já publicava alguma coisa. Enfim, eu sempre fiquei rodeando essa ideia, né? Rodeando a intenção de publicar algumas coisas, de contar algumas coisas, utilizar a minha expressão literária para isso. Quando o tempo foi passando, eu fui me envolvendo com várias outras coisas, né? O próprio período em que eu trabalhei nas rádios, o período em que eu trabalhei no jornal Cidade de Barbacena, Jornal da Cidade, depois também esse período do Barbacena Online, em que a gente acaba escrevendo muito, né? Mais o período voltando em rádio, o período em que eu ficava no departamento de jornalismo, em que você tem que escrever muita notícia, muita informação, e eu sempre fui adepto também de não copiar nada, tentar ler, buscar informação de 1, 2 ou 3 fontes e escrever de outra forma para que o próprio leitor, o próprio ouvinte, na verdade, tivesse uma visão diferente de alguém, né? Aquela história da inteligência artificial que era a minha inteligência mostrando que eu consegui ler, o que eu consegui captar para poder passar para o ouvinte. Mas, enfim, quando foi em 2022, eu tive uma surpresa quando fui convidado para ocupar a cadeira número 7 da Academia Barbacenense de Letras. Em 2010, eu já fazia parte de uma academia. Eu fui um dos fundadores da Academia Barbacenense de Ciências Jurídicas. O meu patrono, inclusive, é Sobral Pinto, na minha opinião, o maior jurista do Brasil. Uma pessoa que nasceu em Barbacena. Mas aí fui em 2022 convidado para a Academia Barbacenense de Letras, ocupando a cadeira número 7, e quando eu tomei posse, eu tinha que fazer uma apologia, eu tinha que contar a história de quem eu estava sucedendo. E eu sucedi ninguém mais, ninguém menos que a Dona Totoca, que todo mundo conhece, todo mundo sabe que ela tem uma história linda, tem uma vivência, uma vivência de 103 anos, contando e passando pela história de Barbacena. Então, o meu segundo livro, digamos assim, foi a apologia à Dona Totoca, e que eu chamei de Uma Fada Chamada Totoca. Eu contei isso em várias outras oportunidades, mas eu não canso de falar que ela era uma pessoa tão bondosa, de um coração tão bom,
que ela era capaz de colocar açúcar na janela para as formigas levarem açúcar. Então, você vê o tipo de pessoa que era a Dona Totoca. Contar a história dela foi uma história, foi muito interessante poder falar um pouquinho sobre essa fada chamada Totoca. Então, eu tive um acesso muito grande de informações, eu consegui pegar informações sobre a Dona Totoca, né, com a família. Ela tinha, na época dela, né, não existia computador, não tinha muita coisa nesse sentido. Então ela tinha os cadernos onde ela anotava, ela escrevia as poesias dela. Eu tive acesso a esses cadernos para pensar as poesias mais importantes, mais condensadas dentro do espírito que eu estava buscando para falar um pouco sobre ela. Tanto é que depois eu voltei no anuário da Academia de 2024, de novo falando sobre a Dona Totoca, mas aí fazendo um percurso da produção literária dela. Eu já me furtei um pouco de não falar da vida dela, que eu já havia feito isso na apologia, na fada chamada Totoca, e passei então a comentar um pouco da obra de Dona Totoca. Pois bem, esse foi o segundo livro. O terceiro é esse, que eu trouxe agora para você de presente, foi lançado agora no dia 22 de março, oficialmente, né, em Barbacena primeiro, e são crônicas, são histórias do dia a dia. Aí, Silvio, só para você poder compreender, né, o contexto, no final de 2023 eu decidi mudar algumas coisas na minha vida de forma geral. Assim, eu precisava fazer algumas coisas. Então, dentro dessas modificações que eu me propus a fazer, que eu estava disposto a fazer, eu coloquei para mim que eu ia escrever um livro no ano de 2024. E pensei o que fazer, como fazer, o que eu ia escrever, sobre o que eu ia escrever. Então, a minha intenção era escrever um livro de crônicas, porque são coisas mais rápidas de serem lidas. Sim. E principalmente porque eu me preocupei com o público que eu estava querendo atingir. Qual é o público que eu quero que leia? Eu quero alguém, né, porque vou voltar um pouquinho para você entender uma parte. Olha bem, você tem hoje uma população no Brasil em que menos de 10% da população tem o hábito de leitura, que lê pelo menos um livro por ano, tá bom? É uma população muito pequena, tem uma porcentagem muito baixa. Então, por conta disso, eu pensei, eu preciso escrever alguma coisa que eu vá fazer essa pessoa que está no meio, nesse nicho de 90%, tenha atração por isso. Então, essa era uma das visões que eu tinha. Mas eu tinha uma outra visão também, porque você não pode ser tão simples assim, né? Você precisa ser mais cosmopolita na hora que você está escrevendo o livro. Eu pensei também em atingir um público juvenil, um público de adolescente para jovem, porque esse público é um público que tem pouco hábito de leitura, na verdade. Utiliza muito o celular, vê muita mensagem, faz muita coisa, mas não tem o hábito de ler, realmente. Porque uma coisa é você ler uma notícia, uma coisa rápida numa mensagem. Outra coisa é você ler um livro, né? Ter a experiência, né, de ter que aliás, para mim, ter o livro físico na mão faz toda a diferença da experiência de ler um livro, né? Pois é. Aí, eu pensando nesse jovem, eu fui perceber quem era esse público que eu queria que lesse o livro. E hoje as pessoas estão sempre com muita pressa, sempre com muita rapidez, muita velocidade, quero fazer isso depressa, estou com pouco tempo. Então, eu escrevi crônicas no sentido de que essas crônicas elas seriam fáceis de serem lidas. Fáceis como? Se você tiver tempo para ler uma, você lê uma, menos de 5 minutos. Se você quiser ler 2, 3, você pode ler, vai gastar meia hora. Tudo bem. Mas você escolhe, e uma crônica não está conectada à outra. Então, se você está lendo a primeira e terminou de ler aquela crônica, você tem mais tempo, leia a segunda. Não tem tempo, deixa ali, depois você pode voltar, porque ela não está ligada uma história na outra. Pensei nisso. Então,
tive algumas preocupações, Silvio, no sentido de fazer, e eu, né, já falei isso em outras entrevistas também, mas é preciso frisar que eu fiz um contexto em que ele fosse politicamente correto, que fosse socialmente correto, literariamente correto, ortograficamente correto, para que as pessoas que fossem ler entendessem. Bom, a ortografia, ele seguiu as regras, como eu devo ser um guardião das regras da boa escrita como membro de uma academia de letras. E também me preocupei em não ficar enchendo de palavrão ou de colocando coisas que fossem chulas, porque você pode chamar a atenção da pessoa de uma forma humorística sem a necessidade de chegar a esse patamar, de utilizar, né? Você vê, o sujeito está fazendo piada e está falando um monte de palavrão. Não é aquilo. Não tem necessidade. O pessoal acha graça nisso, mas, bom, paciência, né? Cada um de um jeito. Enfim, eu escrevi pensando nisso, pensando nesse tipo de público e com essa intenção, que os jovens e os jovens há mais tempo também pudessem ler e regozijar com o que está no conteúdo dessas crônicas. É isso aí. Eu vou mostrar aqui para o pessoal, Ricardo. Aqui, ó. Gente, esse aqui é a capa do livro, né? Eles, antes do Apocalipse. E como é que foi a escolha desse nome para o livro? A última crônica é a crônica da história do Seu Cordeiro. Seu Cordeiro tem 63 anos, tinha 63 anos quando eu escrevi a história, e ele ficava muito preocupado com o fim do mundo. Então, a história passa por essa questão. Eu não posso falar mais nada sobre o Seu Cordeiro, porque senão é um spoiler. Com certeza, para o pessoal ler, comprar e ler o livro. Quem quiser encontrar o livro, Silvio, pode achar ele na Amazon, tá? Ah, tá na Amazon. Tá na Amazon. Depois nós vamos pegar o link e vamos colocar o link pro livro na descrição do livro para o pessoal achar. Então ele está na Amazon, tanto físico quanto e-book, para poder facilitar a vida de todo mundo, né? E quem quiser o livro também pode falar comigo, pode mandar mensagem que a gente dá um jeitinho de entregar. Nós vamos deixar também o seu contato lá para o pessoal também poder adquirir. Claro. E já tem uma previsão, você já tem algum novo projeto em mente, de um próximo trabalho literário? Eu escrevi essas crônicas no dia 1º de janeiro de 2024 até o finalzinho do mês de dezembro de 2024 para lançar o livro agora em 2025. E no dia 1º de janeiro desse ano eu já comecei a escrever novas crônicas com o intuito de também compilar todas elas ao final e lançar em 2026. Então, vamos marcar que 2026 você volta aqui para lançar o próximo livro? Achei que você ia me chamar antes. Não, mas... Tô brincando, a porta aqui a porta do nosso estúdio, do canal, tá aberta toda hora para você. Um ano demora muito, eu volto mas tem que deixar claro que é para um ano para lançar o próximo livro, mas... Você vai voltar aqui com certeza várias vezes antes aí. Porque... Foi brincadeira, viu? Não, eu sei disso. É porque assim. Para descontrair o pessoal que está assistindo. Com certeza, eles vão. Quase 1 hora que a gente está falando aqui. Ainda tem muita coisa para falar, a gente já tem quase 1 hora. Mas, o Ricardo, mas assim, igual eu falei, né? Que daqui a 1 ano, mas só com o intuito de lançar o próximo livro. Claro. Nós do canal Cidades em Cena, a gente tem como parceiro, tem o portal Barbacena Online aí como uma fonte de informação. Nós temos até o Cristóvão Abrantes, que você citou, como um colunista comum aqui nos 2 veículos. E eu vejo os nossos veículos como veículos irmãos, que estão nessa missão de trazer uma informação de qualidade para o nosso, né, espectador. E é bom ter essa troca de experiência, né, ainda mais com pessoas que já estão há mais tempo no mercado, que serve para dar um direcionamento para a gente aqui. E, Ricardo, vamos voltar, depois que a gente já falou um pouco do livro, vamos voltar um pouquinho lá para o Barbacena Online. Assim, quais que são assim,
os próximos objetivos aí pro portal? Olha, a gente tem feito um trabalho bastante sério nesse sentido. E a gente tem conversado muito sobre os caminhos que a informação, os caminhos que estão sendo trilhados pelos grandes portais, por tudo de forma geral. E nós percebemos que o caminho que nós estamos trilhando hoje é o que alguns estão começando a fazer. Ou seja, a ideia do complexo de mídia, em que você tem, né, informações tanto no canal de YouTube, quanto no Instagram, quanto no Facebook. E eu confesso para você que a menina dos meus olhos hoje, Silvio, é a editora. Por que a editora é a menina dos meus olhos? Porque eu entendi nesse período meu como ativista cultural, como, né, uma pessoa que ajuda ali coordenando a parte cultural da Fundação Porfíria, ajudando nas duas academias, tanto a de letras quanto a de ciências jurídicas, eu percebi que existe uma distância muito grande entre o escritor e o leitor. Então, a ideia, a criação da editora, o formato da editora é com essa intenção, é reduzir essa distância entre a pessoa que procura uma leitura e aquele que produz literariamente. Então, essa hoje é a minha visão, assim, o que há de novidade, como você me perguntou, é mais nesse sentido mesmo, de fazer algo que possa ajudar o próximo, sabe? Vamos aproveitando, a gente acabou falando aqui, acabamos perdendo esse assunto, mas vamos voltar aqui na questão da editora propriamente dito. Como que surgiu assim a necessidade da criação dessa editora? Olha só, quando eu estava preparando meu livro, eu te contei que eu, né, passei o ano de 2024 pensando nele, como fazer. Então, não é uma coisa que você chegou num determinado dia e falou assim, hoje eu vou fazer esse livro, daqui a uma semana ele está pronto. Não, ele foi maturado durante um ano. E nesse ano, eu conversei com várias pessoas, escritores, editores, pessoas de gráfica. Fui conversando com muita gente de todas as formas possíveis para captar informação sobre como fazer, né? Então, nesse sentido, nessa visão que eu estava tendo, eu percebi o que eu já te contei agora, dessa distância que havia e que existe ainda entre o leitor e o escritor. E aí, vendo tudo isso, Silvio, percebendo tudo isso, entendendo tudo isso que estava acontecendo, é que eu achei que seria viável a criação da editora. Eu confesso para você que em meados de outubro, novembro do ano passado, já com o livro bastante adiantado, com muitas crônicas prontas, eu tive que selecionar para chegar nas 27 que eu queria. Selecionar assim, eu não queria 27, eu queria as melhores, as que eu gostava mais. Deu 27. Mas algumas pessoas, já editores, que eu já havia conhecido, nós fizemos um festival literário aqui no começo do ano passado, né, em março do ano passado, há um ano praticamente, e eu conheci alguns editores. Eles me propuseram, falaram assim, e aí, né, o seu livro? Eu tive duas propostas concretas de fazer o livro com essas editoras, mas no fritar dos ovos eu entendi que o momento certo seria eu mesmo fazer esse livro, eu mesmo fazer a editora, para que eu pudesse atender, de alguma forma, outras pessoas, para que eu pudesse levar a ideia da editora, a ideia da literatura de forma geral, mas defendendo a escrita. E se eu faço isso, é interessante. Só para, né, eu acho que a gente já deve caminhar para o final. Mas... Não, nós estamos aqui para... Vamos conversar. Não, mas eu estou com um tempinho meio apertado. Não, mas é até bom, porque já tem coisa para a gente contar no próximo episódio. Fica para o próximo, com certeza. Mas só para terminar mesmo, eu só queria te contar o seguinte. Depois que eu lancei o livro, eu já tive 5 pessoas que me procuraram interessadas em publicar coisas que estão na gaveta. Eu ouvi
na semana passada, eu não me recordo mais exatamente o dia, de uma pessoa dizendo para mim, tem 30 anos que a pessoa escreveu uma história e que nunca publicou. Porque não sabia como fazer, que jeito que ia fazer. Então, viu em mim agora, na ideia da Editora Bol, esse alento, essa intenção. Falou, poxa, que bacana, né? Tem alguém que se interessa em me ajudar a fazer uma publicação, tem alguém que se interessa em fazer isso. E uma das coisas que me chamou muita atenção mesmo, foi que uma criança também me procurou. É mesmo? Uma criança? De 8 anos de idade veio me contar que queria escrever uma história. E que, mais do que isso, ela já tinha a história na cabeça dela. Ela já sabia o que ela queria fazer, ela já tinha noção do que era e veio me falar. Você que faz livro? Depende do que você está falando, sim, mas acho que sou. Aí ela me disse, eu quero fazer um livro. Eu falei, mas como assim? Que livro você quer fazer? Ela me contou a história é super bacana e certamente eu vou me empenhar para ajudar essa criança também a chegar no produto final, que é a produção do livro. Um garoto fantástico, um menino super inteligente, que chamou muito a minha atenção. E existem outros, né, nesse contexto, coisas de história, por exemplo, sabe, né, entre Barroso e São João del Rei, existe uma comunidade chamada Elvas, e existe um rapaz, um pesquisador... Tem até um restaurante lá naquela região também, ali. Isso. Aí tem existe um rapaz que está pesquisando a história dali. E já está nos finalmente mesmo do livro, já inclusive vi os originais, dei algumas sugestões a respeito de algumas imagens que ele quer colocar no livro, e conversando com ele sobre essas questões, já orientando ele para que ele possa fazer a publicação. Coisa que ele falou assim, eu sei, mas e agora? Para que lado que eu vou? Eu falei assim, não, vem cá, deixa eu te mostrar o caminho. Então, é essa a intenção realmente, meu amigo. O Ricardo, estava escutando você contar a história desse menininho de 8 anos, e eu imagino, eu acho que eu sei exatamente o que você sentiu, porque o que acontece? Há alguns anos, eu sou um fã da Esquadrilha da Fumaça. Então eu já tenho aqui no canal, quem quiser procurar, já tem uns 2 ou 3 vídeos sobre a apresentação da Esquadrilha da Fumaça aqui em Barbacena, lá em Carandaí, não, são 2 vídeos. E essa criança gosta muito, é também fã da Esquadrilha da Fumaça. E eu me lembro que eu fui a um supermercado fazer umas compras para minha mãe, e eu estava fazendo... Eu já contei esse caso aqui outras vezes, vou contar mais uma vez, porque é basicamente o que a gente sente, que você está sentindo. E então você estava fazendo compra e vi uma criança correndo dentro do supermercado. Uma criança correndo dentro do supermercado é uma coisa super normal. Até que eu fui pegar o pão, eu estava vindo embora, fui pegar o pão, aí a mãe, uma senhora se aproximou, falou assim, aqui eu sei que é o moço do YouTube. Eu falei assim, depende, né? Porque hoje em dia a gente não sabe muito. Não, é porque é o seguinte, é porque o meu menino, ele adora Esquadrilha da Fumaça, e ele descobriu os seus vídeos, e ele todo dia tem que assistir, pelo menos um deles ele tem que assistir. E ele tá ali, ele me mostrou, ele te reconheceu, e ele tá sem graça de falar com você. Será que você vai lá e falar um oi com ele? Eu falei assim, claro. Como que não? Né? Aí eu cheguei perto dele, ele agarrou meio assim agarrou assim, né? Eu falei assim, não, você não vê os meus vídeos? Vem aqui para conversar comigo. Aí eu abaixei assim, para ficar olho no olho com ele. Falei assim, mas você gosta mesmo da Esquadrilha da Fumaça? Aí ele não falou muito, não, mas ele balançava a cabeça. E você via a alegria a emoção do menino, né? E assim, aí quando às vezes tem pessoas que me perguntam assim, poxa, mas o seu canal, ele tem... Porque às vezes você vai procurar um parceiro, a pessoa fala assim, mas o seu canal ainda tem 2.000 e poucos inscritos, não é um canal muito grande e tal. Aí eu penso assim, gente, o pessoal mede o sucesso de forma diferente, né? Bem diferente. Porque, né? Para mim, o sucesso é isso. E graças a pessoas como o Cristóvão,
ao professor Geraldo Faria, Cláudio Paiva, o Vitor Rocha, que também todos eles contribuem de certa forma para o canal. Muito em breve a gente já vai expandir para outros produtos dentro do canal. Mas o gostoso é você ver que você impactou a vida de uma pessoa, ainda mais de uma criança, que é um ser puro, que realmente, se a criança falou que gostou, é porque ela gostou mesmo, né? É verdade. Ali não tem coisa. E eu lembro que aquele dia, para mim, assim, se eu tivesse ganhado na Mega Sena, eu não tinha ficado tão feliz. Eu ficava tão feliz quanto. Né? Não, mas assim, é porque a felicidade da Mega Sena podia acabar, né, com o dinheiro. Já essa não, você leva para sempre, né? E te motiva a fazer um trabalho melhor. Verdade. Bom, então é isso. Agora deixa eu fazer a dedicatória aí para você no livro e eu vou deixar as outras histórias para o próximo programa. Aí você me chama daqui uns dias de novo. Não, o convite já está feito. Senão não tem graça, senão eu conto tudo num dia só, uai. Não pode, não. Tem mais coisa para contar, uai. Enquanto o Ricardo ele vai assinando ali, fazendo a dedicatória do nosso livro, eu quero aproveitar para vocês que estão aí assistindo, estão assistindo o podcast, para se inscreverem aqui no canal, curtir, comentar, compartilhar, porque isso faz o YouTube entregar o vídeo para muito mais gente. E papos como o Ricardo, que são escritores, que trabalham para a cultura, incentivar a cultura, isso tem que ser cada vez mais assim, divulgado e ampliado isso, né, Ricardo? Com certeza. Ricardo, olha, a gente já se conhece há um tempo já, claro, né? Uhum. E eu, assim, quero te agradecer. Você aceitou o convite já de pronto de vir aqui conversar com a gente. Foi um primeiro papo muito bom, vem muito mais coisa por aí. E para a gente terminar esse primeiro episódio, esse primeiro papo, né? Eu vou fazer 2 dinâmicas com você que eu gosto de fazer aqui com os nossos convidados. É o seguinte, quero que você escolha entre cerveja, café ou vinho. Rapaz, você apertou, hein? Mas vamos de cerveja. Cerveja. Bacana. E agora é o seguinte, como escritor, você tem uma mente muito privilegiada, muito criativa. É o seguinte, quero que você imagine para mim o seguinte cenário. O lugar perfeito, a comida perfeita e a companhia perfeita. Essa é mais fácil, né? Aliás, a primeira pergunta eu vou voltar, porque não era nenhum dos 3, eu preciso tomar um uísque, mas tudo bem. Mas a comida perfeita é aquela que a gente come com prazer, que a gente gosta, a gente faz muita coisa, né? Eu gosto de ir para a cozinha e tudo. O lugar perfeito é a minha casa, onde eu tenho prazer de estar lá, de receber as pessoas também. E a companhia perfeita, é claro, é minha esposa, minha companheira há mais de 30 anos, uma pessoa que eu tenho, né, uma admiração muito grande pelo jeito que ela é, a forma como ela conduz a vida dela e é uma pessoa extremamente culta, uma pessoa muito inteligente, né, e faz também com que a gente consiga crescer junto. Então, por conta dela, principalmente, meus filhos são maravilhosos porque receberam a educação que ela proporcionou. Então, isso realmente faz com que ela seja uma pessoa especial. Então, melhor companhia é ela, melhor comida a que a gente tiver na hora, que está ótimo. E o melhor lugar, certamente, é a minha casa. Qual que é o nome da sua esposa? Luciane. Manda um abração, um beijão para ela, Paulo. Ela já sabe. Aquela declaração de amor. No livro aí tem uma história sobre a torta de maçã. Então, vocês, por favor, mandem a hashtag aí, né? Faça torta de maçã, porque é uma das coisas que eu mais gosto. Nós vamos ler, sim. E aqui, gente, aproveitar para mostrar para vocês aqui, ó, a dedicatória que o Ricardo colocou no nosso exemplar aqui. Ricardo, é o seguinte, eu já estou ansioso para ler o livro aqui, porque eu sou traça de livro. Que bom. Eu sou daqueles assim, que chega no BH Shopping,
O primeiro lugar que vai é na leitura. E para me tirar de lá é meio difícil. Difícil. Porque nada melhor do que você pegar o livro, o cheiro do livro, folhear. Não, eu senti as páginas passando. É verdade. E só quem lê é que sabe o quanto bem que faz para a mente. Eu passei por um período um pouco conturbado nesse começo de ano. Coisas pessoais. Claro. E o que me ajudou foi a leitura, porque a leitura me ajudou a trabalhar. Para outros lugares. Me levou para longe dos problemas, entendeu? Ô, Ricardo, é o seguinte, para a gente terminar esse nosso primeiro papo aqui, nesse nosso primeiro episódio, eu vou abrir a câmera para você aqui. Manda o seu recado para quem está agora assistindo a gente aqui no podcast. Gente, muito obrigado, né, por ter acompanhado a entrevista esse tempo todo aí. A gente fica contando história aqui, não tem noção do tempo, mas certamente nós passamos de 1 hora, né, de conversa aqui. Mas queria muito agradecer a você que está aí acompanhando a gente, que teve paciência e perseverança de acompanhar tudo que a gente contou de história e tudo. E eu estou sempre à disposição. Quem está pensando em produzir um livro, quem está pensando em coisa, é mais para ajudar realmente, para poder facilitar e diminuir o caminho que a pessoa tem para poder chegar no produto final, que seja o livro. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou a gente até agora e realmente um abraço. Ele já prometeu que vai me chamar de volta. Presta atenção. Já está intimado. E é isso aí, pessoal. Olha, chegamos aí ao fim do nosso segundo encontro semanal. Ricardo, eu estou para te falar o seguinte. Eu adoro tudo que a gente produz aqui para o canal, mas esse momento de troca de ideias, troca de experiências que o Um Papo a Mais ele proporciona, me deixa mais rico a cada episódio, porque cada pessoa que senta de frente comigo aqui é uma história. A gente não sabe para onde o papo vai, né? Por isso você me perguntou, né? Tem umas perguntas. Não. Aqui a gente vai indo de acordo com a conversa. Eu perguntei se você tinha um roteiro até para não ficar tão perdido, né? Não, mas a gente nunca, quando o papo é bom, você nunca fica perdido. Não precisava de roteiro mesmo. E é isso aí. Gente, muito obrigado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir, comentar, compartilhar, para a gente fortalecer, bater aquela meta de 10 mil inscritos até o final do ano. E fiquem com Deus. Terça-feira, dia 2... Não, gente, não tem... 22, eu tô achando que ainda é... Mas dia 22, nós vamos estar de volta aqui com com um convidado super especial, mas a gente não pode falar para não perder a surpresa, claro, né? Claro. E não se esqueça assim, que até o fim, as 2 próximas semanas, os próximos convidados serão tão bons, cada um melhor que o outro, cada papo mais interessante, mas lembrando que todos têm a mesma importância, porque, igual eu falei aqui, cada um tem a sua singularidade, né? Cada um tem o seu universo particular aqui. Fiquem com Deus. Até terça-feira, com mais um Papo a Mais. Queremos aproveitar que nós estamos aqui numa quinta-feira santa, né? Hoje, dia 17 de abril, né? Que todos tenham uma Santa Páscoa e que Jesus renasça nos nossos corações e conduza os nossos caminhos aí, conduza a nossa vida, porque sem Ele nada acontece. Fiquem com Deus, até terça-feira e a gente se vê com mais um Papo a Mais aqui no canal Cidades em Cena. Muito obrigado, beijo do Gordo, vou imitar o Jô Salles, tchauzinho para vocês.